Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir aqui a questão 40 do caderno azul do Enem de 2022, no nosso projeto de correção de questões do Enem. Essa questão 40, o texto dela é esse texto aqui, e aqui mais uma vez vai a importância da gente ler a referência, né? Como que a referência pode nos ajudar, né? Aqui o texto, a referência do livro nos diz que ele é do texto nos diz que ele é de um livro chamado Conto Regionalista, né? Portanto, ele está no interior daquela tradição regionalista que vocês com certeza conheceram aí nas aulas de História da Literatura. Ou seja, uma tradição que começa no Romantismo. O primeiro grande escritor a trabalhar dentro dessa tradição regionalista seria o Alencar, com seus romances regionais. Então, a gente tem aí o gaúcho, o sertanejo, esse tipo de coisa. A gente tem um romance regionalista mais bem construído do Visconde Toné, que é o Inocência, e depois a gente tem, durante a Primeira República, uma série de escritores, muitas vezes escritores vinculados ao naturalismo e tal, que vão se interessar, vamos dizer assim, por esse tema regional, por temas regionais, e também escritores não vinculados ao naturalismo que vão se interessar por isso. Um deles é o autor, um deles é o autor desse texto aqui, tá? Vamos ler a narrativa. Uma narrativa, eu coloquei aqui que é uma narrativa relativamente complexa. Não é uma narrativa simples, né? Ela tem um diálogo inicial, depois ela tem uma cena reportada, né? Ou seja, alguém que conta uma cena, e depois ela tem uma finalização. Não é uma narrativa simples, muito pelo contrário. Aqui, primeiro, o elemento regional, né? Firmo o vaqueiro, né? Então, o vaqueiro, esse personagem de determinadas regiões do Brasil, né? Vamos ler o textinho, então. No dia seguinte, à hora em que saía o gado, estava eu debruçado à varanda quando vi o cafuzo que preparava o animal viajeiro. Aqui elementos interessantes, né? Ou seja, o narrador tá debruçado numa varanda e ele vê alguém, ele vê o cafuzo, que a gente logo imagina que seja firmo o vaqueiro, né? Observem a referência racial, né? A racialização da referência. Não é exatamente naturalista, mas nesse momento lembra um pouco o tom naturalista, né? Que preparava o animal viajeiro, ele está trabalhando. Raimundinho, como vai ele? Ou seja, a pessoa, né, o cafuzo que preparava o animal viajeiro, ao que tudo indica, se chama Raimundinho, com quem o narrador fala, né? De longe apontou a palhoça. Sim, o braço caiu-lhe. Observem que é interessante porque a resposta, e é isso que faz o texto ser relativamente complexo, né? Enfim, eu coloquei relativamente, mas o texto é de fato complexo. Olha que interessante, a resposta não responde a pergunta, não é? Em nenhum momento a pergunta Raimundinho, como vai ele? O sim não responde a essa pergunta, né? É, o sim é uma resposta que simplesmente não diz da pergunta, né? E aí agora que vai vir e agora nesse momento vai vir o motivo pelo qual a resposta é tão lacônica, né? O braço caiu-lhe, olhou-me algum tempo comovido. Depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha nos dentes. Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse para bulir com ele: Pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado, estava morto. E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. E aqui é interessante porque o ele agora fica claro para gente quem é quem, que é o tio Firmo, do título, não é? E o que que esse vaqueiro, o que que esse cafuzo Raimundinho conta, né? Ele conta que às 4 horas da manhã atirou um verso, né? E disse para bulir com ele, pega, velho. Ou seja, é uma cena regional em que você está trabalhando, ou você está num local campestre, rural, e você fala, pega o verso, né? E ele não responde.
Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso cair no chão, né? Ou seja, era um homem que sempre aceitava a brincadeira do verso, né? Fui ver, coitado, estava morto. Ou seja, é a cena da morte do tio Firmo, né? E talvez por isso esse sujeito esse Raimundinho exatamente sem conseguir responder a pergunta, né? Ele está até meio descompassado com a morte do tio Firmo, né? E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas, né? Ou seja, ele esconde as lágrimas. É uma cena extremamente emotiva, não é? É uma cena profundamente emotiva e muito bem construída. Bom, esse é o texto. E o enunciado? O enunciado diz assim: a passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pela. Bom, e aqui, de novo, a nossa brincadeira. Quais são as afirmações e qual é a pergunta? A primeira afirmação é que a passagem registra um momento em que há expressividade lírica. Isso é a primeira coisa que está implícito aqui. Isso está sendo dito, isso está sendo afirmado para a gente. Essa expressividade lírica, a segunda afirmação, tem alguma coisa no texto que isso reforça essa expressividade lírica. O que que é isso? O que que reforça a expressividade lírica que está registrada no trecho? Aí vem as alternativas. E aí, lembrando aquela brincadeira de sempre transformar a pergunta, juntar a pergunta com o enunciado, né? Ou seja, essa última pergunta aqui que a gente fez com essa última pergunta com o enunciado. A expressividade lírica do trecho é reforçada pela plasticidade da imagem do rebanho reunido? Não, porque essa imagem não está desenvolvida no trecho. Ela está só referida no trecho. Não existe uma descrição dessa imagem no trecho. A expressividade lírica é reforçada pela sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo. Não há essa sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo, né? Não há essa ideia, não tem essa sugestão no texto. Mas observem que esses elementos, embora eles não estejam no texto como está escrito no enunciado, eles de alguma forma poderiam ser subentendidos pelo texto, né? Ou seja, existe realmente no texto a imagem de um rebanho reunido, né? Ou seja, ele fala, é, quando viu o Cafuso que preparava o animal viajeiro, ou seja, ele estava preparando animais para viajar, ele estava preparando animais, um rebanho, não é? Só que não tem a imagem do rebanho. Não há a imagem do rebanho, né? A mesma coisa a letra B também, se a gente voltar lá ao texto, a gente vai encontrar sugestões disso, mas não existe a sugestão exata dessa firmeza do sertanejo. Percebem que essas questões elas têm muito dessa. A gente já se deparou com isso antes, ou seja, existem elementos, alguns elementos do texto que apontam para que talvez seja isso, mas de fato não é. A expressividade lírica é reforçada pela situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros? Não. O trecho não aborda de forma direta a questão da pobreza no sertão. Não há no trecho a questão da pobreza, né? A expressividade lírica é reforçada pela afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador? É exatamente, esse é o centro do texto. Esse é o elemento fundamental do texto, né? É, é, eu chamei a atenção aqui para o adjetivo comovido que há no final, né? Ou seja, que no final do texto, né? Ele fala que ele está comovido, né? E também as lágrimas, né? Ou seja, lá no começo do parágrafo, né? O braço caiu, ele olhou-me algum tempo comovido. Ele está comovido e depois ele chora, não é? Exatamente essa a ideia. A expressividade lírica é reforçada no trecho pela preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade? Não. Não há uma demonstração de virilidade no trecho, né? Não há isso, não há uma demonstração forte de virilidade no texto. Pelo contrário, eu tenho um caboclo chorando, um vaqueiro chorando. A resposta é o gabarito letra D, ok? Próximo vídeo nós vamos conversar então sobre a questão 41. Eu espero vocês. Qualquer coisa, falem aqui nos comentários. Até mais, pessoal.